Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, o programa de capacitação profissional do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou Casey Martins, produzi e roteirizei a série de TV O Dia em que Nos Tornamos Terroristas, fui coordenadora de produção da série de TV Amor dos Outros e produzi o longa-metragem Luiz e Só Realismo Maranhense, entre outros trabalhos. Esse é o módulo de apresentação do curso de elaboração de projetos audiovisuais e produção executiva. Não esqueça de acessar, dentro da plataforma, o material de apoio a essa aula. Para quaisquer dúvidas, você pode entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Nosso curso está dividido em 8 módulos, totalizando 80 horas de carga horária. Ao longo do curso, veremos panorama do mercado audiovisual, elementos criativos do projeto audiovisual, elementos financeiros e estratégicos, fontes de financiamento e plano de distribuição, produção executiva em projetos audiovisuais apoiados pelo FSA, Ancine, execução financeira e cumprimento do objeto, execução das despesas e considerações finais sobre a prestação de contas. Bons estudos e até os próximos módulos. Seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso de elaboração de projetos audiovisuais e produção executiva. Eu sou a professora Casey Martins e vou te acompanhar neste módulo dando um panorama do mercado audiovisual. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Mercado audiovisual brasileiro. A melhor forma de conhecer o mercado audiovisual brasileiro é através das informações do OCA, Ancine e dos dados do IBGE. Vamos falar mais sobre eles no módulo 4. Cinema é a 7ª arte, mas o audiovisual não é só cinema. Séries, novelas, interprogramas, telefilmes, programas de televisão, realities, games, todos esses formatos são fontes de entretenimento, diversão e informação. Todos eles formam o que chamamos de audiovisual. Mas, para além da arte e do entretenimento, precisamos compreender o audiovisual em seus aspectos econômicos. Ou seja, aqui nessa introdução, precisamos olhar para o audiovisual como um produto que circula em um mercado. Precisamos entender essa cadeia produtiva e os segmentos de mercado que fazem parte dela. Por cadeia produtiva, entende-se o caminho que um produto ou serviço percorre desde a sua criação até o momento em que ela chega no público consumidor. Abaixo dividimos a cadeia produtiva do audiovisual em 3 partes distintas: produção, distribuição e exibição. O setor de produção é o responsável pelas etapas de criação, desenvolvimento, pré-produção, produção e pós-produção, finalização e pós-produção, finalização das obras audiovisuais. É onde tudo nasce. É o setor mais inchado da cadeia produtiva, pois além das empresas produtoras, estão inseridas neste setor vários prestadores de serviços, como dubladores, finalizadores, técnicos, atores, autores, pesquisadores, preparadores de elenco, figurinistas, diretores de arte, dublês, empresas de catering, aluguel de equipamentos e etc. Pelos dados do Observatório do Cinema Brasileiro, Ancine, percebemos que a cada ano aumenta a quantidade de empresas produtoras e, consequentemente, a quantidade de conteúdo audiovisual produzido. Nesse sentido, cresce a demanda por alternativas de distribuição e pela elaboração de planejamentos eficientes de retorno financeiro, social, artístico, etc. Bem como pela criação de políticas mais voltadas para a retroalimentação da cadeia produtiva. O setor de distribuição audiovisual é o responsável pela comercialização do produto para as salas de cinema e ou demais plataformas de exibição existentes no mercado audiovisual, TV, DVD, internet, os streamings, né? O setor de exibição audiovisual é o responsável pela entrega dos produtos aos seus consumidores, no caso, a exibição das obras para os espectadores. O setor exibidor brasileiro é composto pelas salas de cinema, circuitos de festivais, televisão aberta e fechada, vídeo doméstico e vídeos sob demanda,
VOD. Em resumo, produção, distribuição, exibição. Enquanto a distribuição e a exibição não forem pensadas como etapas-chave da cadeia produtiva, o crescimento do mercado ficará comprometido. O audiovisual é um mercado. Seu produto é resultado de uma cadeia produtiva. Sob essa ótica, podemos afirmar que fazemos parte de uma indústria do audiovisual, ou pelo menos em ascensão aqui no Maranhão. Quando falamos em indústrias, sabemos que elas são criadas, em geral, a partir de uma demanda de mercado. E não é apenas a procura pelo produto oferecido que move os investidores. Avalia-se o custo-benefício e o potencial para atingir o maior retorno possível do investimento. O audiovisual, como uma arte, não deve ser olhado apenas pelo viés econômico, o que não nos impede de avaliarmos o custo-benefício e potencial de retorno de investimento das obras. Essa é a importância de termos acesso aos dados do Observatório do Cinema Brasileiro, da Ancine, e os dados do IBGE. Em resumo, quem você representa com suas imagens e quem está assistindo. O seu produto, seja um filme ou outro formato, é sim vendável, pode sim gerar lucro e deve sim remunerar uma série de profissionais. No entanto, seu produto é arte, e a arte tem um valor imaterial, muito além do preço. A arte traduz a manifestação cultural de um povo, seus modos de pensar, agir e de ser. Aí a gente chama uma citação de Glauber Rocha, né? Continuo fechado com as minhas posições de um cinema terceiro-mundista, um cinema independente do ponto de vista econômico e artístico, que não deixa a criatividade estética desaparecer em nome de uma objetividade comercial e de um imediatismo político. A gente precisa estar alinhada, integrar essas duas visões de mundo para que a gente possa ter uma cadeia sustentável, tanto artisticamente quanto economicamente. O que mudou no mercado audiovisual com a pandemia? Em 2020, salas de cinema no mundo inteiro tiveram que ficar fechadas. Muitas não reabriram até o presente momento. Filmes inéditos não puderam ser lançados, alguns migraram os lançamentos para as plataformas digitais. No Brasil, as distribuidoras responsáveis por filmes financiados pelo FSA não podem, por lei, lançar os filmes em outras janelas, o que gerou um impasse. Diante da situação atípica, a Ancine permitiu lançamentos em drive-ins. Muitas produtoras e distribuidoras protocolaram pedidos de mudança de segmento inicial para lançarem seus filmes em outras janelas que não nas salas de cinema. Algumas televisões e produtoras voltaram a rodar séries, novelas e filmes, com protocolos rígidos de segurança sanitária. PCR semanal, uso de EPIs, distanciamento, entre outras medidas que elevaram os custos orçamentários em pelo menos 40%. Apesar dos cuidados, muitas produções foram interrompidas após o surto de Covid-19. A grande maioria dos produtores com projetos aprovados, contratados e já com desembolso junto ao FSA, solicitaram adiamento das datas previstas em contrato para a entrega do objeto, paralisando as produções até a situação se mostrar mais segura. A Ancine tem acatado tais pedidos, estendendo os prazos. E aqui a gente tem uma pergunta que fica no ar, né? Quais as perspectivas para o mercado audiovisual pós-pandemia? Vamos pesquisar? Bom, a professora Casey terminou a aula perguntando quais as perspectivas para o mercado audiovisual nesse pós-pandemia. Nós vimos que durante a pandemia, as salas de cinema tiveram que fechar, e muitas estão fechadas até o momento. Então, houve um direcionamento dentro desse setor de exibição. Nós saímos das salas de cinema e fomos para os Video On Demand, os VODs. Então, nesse momento no Brasil, nós tivemos um aumento de cerca de 43%, até mais, no consumo de VOD. E o VOD, nesse momento, ele carece de regulação, ao contrário das salas de cinema, da TV paga, da TV aberta. Não existe regulação ainda nessa questão do VOD. E qual é a necessidade de ter regulação? Bom, são através dessas leis
que existe essa proteção do conteúdo nacional. Atualmente, as TVs pagas, as TVs abertas, elas precisam ter um percentual de produtos nacionais nas suas grades. O VOD está fora disso, porque não foi regulamentado ainda. De igual forma, as TVs abertas, as TVs fechadas e até mesmo produtos que vão para as salas de cinema, eles possuem mecanismos de incentivo. Dentro da Ancine existem editais que podem ser utilizados para a produção, até mesmo para a distribuição nesses segmentos. O VOD irá, sim, no momento em que ele for regulamentado, ele também vai poder fazer uso desses mecanismos. Existe também uma terceira questão, que é a questão da Condecine, que é uma contribuição para o desenvolvimento cinematográfico nacional e que, no momento, ainda não está totalmente fechado como essa contribuição deverá ser paga pelo VOD. Nesse momento também, com esse aumento enorme do consumo dessas plataformas de VOD no Brasil, nós também precisamos entender um pouco o que é o VOD e o que é esse termo streaming. Eles não são a mesma coisa. VOD é Video on Demand, que são vídeos sob demanda. Neste momento, no Brasil, as plataformas mais conhecidas, mais famosas são, nessa ordem, a Netflix, a Amazon, a Globoplay, a Disney, a Apple TV. Então, esses são os exemplos que eu estou querendo dar para vocês de vídeo on demand. O streaming é justamente essa via por onde os dados trafegam para os clientes. Então, streaming e vídeo on demand não são a mesma coisa. Nós já temos agora esses dois conceitos em mente, que são coisas diferentes. Qual a grande vantagem do VOD? O VOD, ele não é fixo, ele não é engessado, como a grade de TV é. Os programas da TV, eles são ofertados para o espectador num horário pré-definido, programas pré-definidos. O VOD não, existe um catálogo e dentro desse catálogo você pode escolher o horário para assistir, a obra que deseja assistir e até mesmo o dispositivo onde irá assistir. Porque você poderá assistir na sua televisão, se ela for uma Smart TV, no seu smartphone, no seu notebook, no seu tablet. Então, a gente fala que o VOD é a liberdade total, a liberdade de escolha, a liberdade de horário e a liberdade de onde assistir. Com essas informações, já é possível para vocês começar a pesquisa sobre o exercício que nós deixamos lá no fórum, que é justamente a pergunta que a gente começou tudo: quais as perspectivas do mercado audiovisual brasileiro nesse pós-pandemia? Nós deixamos como material extra 3 artigos para auxiliar nesse começo de pesquisa, mas nós convidamos vocês a pesquisarem ainda mais pela internet, já quiserem acessar o OCA, o IBGE, vai ser muito mais rico. Então, vamos para a segunda aula já tendo feito esse fórum. Então, vamos agora começar com o slide 22, onde a gente colocou que a gente disponibiliza esse material extra, né, 3 artigos lá no material extra, nos PDFs, para ajudar vocês nessa pesquisa, tá? Do nosso primeiro fórum. Então, vamos adiante para o próximo slide, 23. Lembrando que a gente aqui vai fazer um resuminho do que eu falei, tá? Então, ó, houve um crescimento e um fortalecimento das plataformas digitais no mundo inteiro. Óbvio, né? A gente estava em pandemia. Em 2019, antes da pandemia, o Brasil já era o 4º maior mercado de VOD do mundo, tá? Então, antes mesmo da pandemia, a gente já era um mercado enorme. No Brasil, o serviço de VOD carece de regulamentação até o presente momento. Vamos para o próximo slide, que é a pergunta que a gente já comentou. Por que o VOD precisa ser regulamentado no Brasil? Porque precisamos garantir a presença de conteúdo nacional nessas plataformas, o que já é regulado e garantido por lei para as TVs abertas e fechadas, por exemplo, e não só para as TVs abertas e fechadas. Lembra, nós falamos das salas de cinema, existe conteúdo, existe cota de tela para produções nacionais, então isso é importante. Vamos para o próximo slide. 2. Porque é necessário se firmar o entendimento sobre a cobrança da Condecine. Ela será cobrada por título ou por receita, tá? Isso aqui muda tudo, então tem que definir. A próxima slide.
A dúvida de alguns de vocês, o que é Condecine? Eu já tinha até falado um pouco, mas vamos agora. Condecine é a sigla da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Então, para obter o CRT, é necessário o pagamento dessa taxa da Condecine, exceto nos casos de isenção previstos na legislação, porque existem, tá? E não se pode vender um produto, uma obra, sem tirar o CRT, tá? Mesmo que seja isento, você tem que ter essa comprovação aí. Então, vamos para o próximo slide. Motivo 3, porque com a regulação poderão haver investimentos em conteúdo nacional independente, como já é feito através de linhas do Prodave para televisões abertas fechadas, aqui também para salas de cinema, tá? Então, o último slide desse tópico, a regulamentação, ela protege o mercado audiovisual brasileiro. Ela traz segurança jurídica e isonomia ao setor de exibição. Então, vocês agora vão lá pesquisar esse mercado pós-pandemia e vamos para o fórum, tá? Porque no próximo módulo, módulo 2, a Casey vai começar trazendo esses elementos criativos do projeto audiovisual. E aí a gente vai entrar de fato na confecção, na elaboração dos nossos projetos. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Olá, sou a professora Casey Martins, seja bem-vindo ao segundo módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Executiva. Nesse módulo, vamos falar sobre elementos criativos do projeto audiovisual. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, não deixe de entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. Por que preciso elaborar um projeto audiovisual? Por que preciso elaborar um projeto audiovisual? Para apresentar alguém e para que alguém se interesse por seu projeto. Para participar em laboratórios de desenvolvimento, participar de eventos de mercado, participar de pitchings, concorrer em editais, concorrer a fundos, buscar produtores ou coprodutores, buscar distribuidores, buscar apoio, buscar patrocinadores, para convidar profissionais para compor o seu projeto e etc. Eu tenho uma ideia, eu coloco no papel, aí eu tenho um argumento. O argumento, ele é um texto corrido que se assemelha a um conto literário. Normalmente não tem diálogos nem divisão de sequências, mas, por exemplo, se os diálogos forem importantes para esclarecer os traços típicos do gênero da obra, podem também ser incluídos. Essa é uma citação do livro de Guia de Elaboração de Projetos Audiovisuais. A minha ideia, ela é original ou ela é derivada? Isso é uma pergunta muito importante. Porque se ela for derivada, então eu preciso estar atenta à legislação de direitos autorais. Se ela for original, eu terei que fazer o registro na Fundação da Biblioteca Nacional, criando o formato do meu projeto. A minha obra pode ser classificada como ficcional ou documental? Será uma obra seriada ou não seriada? Se não seriada, qual será a estrutura temporal? Se seriada, terá quantos episódios? E qual será a minutagem? Se ficcional, será animação ou não? Minha obra poderia ser ainda uma obra híbrida, um formato ou um game. A minha obra é transmídia? Todas essas perguntas elas vão direcionando e criando o formato do seu projeto. Estrutura temporal das obras audiovisuais. De longa-metragem, acima de 70 minutos, média-metragem acima de 15 e até 70, curta-metragem até 15
telefilme de 50 a 125 minutos para exibição de TV, que é a primeira janela. E aí as obras seriadas em capítulos ou não, elas podem também ser interprogramas ou programetes, obra seriada para exibição em TV com duração de cerca de 2 minutos por episódio. Mas as obras seriadas elas têm uma diversificação maior, podem ter um número mais ilimitado de capítulos. Pode ser uma série que tenha 26 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 50 minutos. Isso vai depender muito de qual demanda você está atendendo. Um dia aprendi que sonhos existem para tornarem-se realidade. E desde aquele dia, já não durmo para descansar, simplesmente durmo para sonhar. Walt Disney. Os elementos criativos do projeto. 1. Preciso ter um objetivo. 2. Eu preciso ter um público-alvo. 3. Uma logline. 4. Um resumo do projeto. 5. Uma apresentação. 6. Uma justificativa. 7. Uma sinopse. 8. Um argumento. 9. A concepção da linguagem audiovisual. Então vamos para o objetivo. No meu objetivo, aqui eu vou colocar meu título, o tipo, se é uma ficção, se é documentário, animação, formato, etc. A estrutura temporal, se ela é curta, média, longa, série, etc. A duração prevista, o público-alvo, de forma bem genérica, e janela principal de exibição. É um texto sucinto, mas com informações que serão repetidas e desenvolvidas nos itens a seguir. O público-alvo. Nesse texto, você deverá definir o target do projeto, para que público ele foi concebido. Essa definição leva em consideração alguns aspectos: faixa etária, gênero, classe socioeconômica. Para o seu projeto ter coerência, você precisará estudar obras com elementos semelhantes à sua e deverá atentar à possível classificação indicativa. Logline é o resumo do projeto em uma frase. Resumo do projeto é um texto de 5 linhas que contém, além das informações básicas da obra, título, formato, duração prevista, janela principal de exibição, uma versão reduzida da sinopse. Apresentação. Todos os textos anteriores ajudaram a compor a sua apresentação. Aqui, além de trazer novamente as informações básicas do projeto, você irá acrescentar informações como gênero dramático, tom, resumo do enredo, conflito principal e desfecho previsto. Destacar os resultados concretos que pretende com a obra. Isso é muito importante. Esse texto dará aos jogadores as informações quanto à dimensão do seu projeto, diferenciais, potenciais de impacto e etc. A justificativa. Esse é um texto de defesa do seu projeto. Qual foi a sua motivação para propor o projeto? Que circunstâncias favorecem sua execução? Como o projeto atende aos critérios de seleção e qualificações pedidos pelo edital? Qual o diferencial do projeto? Por que ele deve ser realizado? Essas são perguntas muito importantes. Sinopse. É um texto sintético que apresenta a estrutura narrativa da história e algumas vezes, nem sempre, apresenta os personagens principais. É um resumo do argumento. Capriche na sua. O argumento. Lembram que começamos esse curso falando sobre argumento? Então, vamos lá novamente. É um texto corrido que se assemelha a um conto literário. Normalmente não tem diálogos nem divisão de sequências. Mas, por exemplo, se os diálogos forem importantes para esclarecer os traços típicos do gênero da obra, eles podem ser incluídos. A quantidade de laudas do seu argumento deve respeitar o edital e, principalmente, o bom senso. Seja coerente, não encha a linguiça, né, como se diz. Seja coerente com o seu projeto, coloque informações que vão agregar informações ao seu projeto, que vão enriquecer o seu texto, o seu projeto, fazer com que outras pessoas se interessem pelo projeto que você quer fazer. Concepção da linguagem audiovisual. Essa parte é importantíssima. Deve conter a visão e a abordagem a ser adotada. A linguagem audiovisual pretendida
e a descrição dos aspectos estéticos relevantes à narrativa. Cite referências para ilustrar melhor suas pretensões, mas não cite demais, não é um trabalho escolar. O julgador deseja justamente ler algo que contenha originalidade, autenticidade. Mostre conhecimento do projeto como um todo. Fotografia, direção de arte, aspectos técnicos, equipamentos, cenários, banda sonora. Tudo isso vai mostrar o leque de informações que você tem a respeito do que você quer fazer. Se pode ser escrito ou pensado, pode ser filmado. Olá! Então, a professora Casey falou dos elementos comuns a todos os projetos que são de todas e quaisquer modalidades. Nesse momento, nós vamos entrar nos elementos criativos específicos à ficção, à animação, ao documentário e ao formato. E vamos começar pela ficção. Elementos criativos da ficção. Nós temos aqui 5 elementos criativos. 1. Perfil dos personagens. 2. Estrutura narrativa. 3. Linguagem e procedimentos narrativos. 4. Cenários e locações. 5. Roteiro. Elementos criativos da animação. São 9. 1. O universo. 2. Perfil dos personagens. 3. Concept de personagens. 4. Concept de cenários. 5. Storyboard. 6. Concepção visual e arte conceitual. 7. Estrutura narrativa. 8. Linguagem e procedimentos narrativos. E 9. Roteiro. Os elementos criativos do documentário são 7. 1. Visão original. 2. Proposta de documentário. 3. Eleição e descrição do objeto. 4. Estratégia de abordagem. 5. Pesquisa. 6. Sugestão de estrutura. 7. Referências visuais. Lembrando que aqui no documentário não é obrigatório se colocar o roteiro. No lugar dele está essa sugestão de estrutura. Elementos criativos do formato. 1. O conceito do formato. 2. Personagens reais, eles devem ser descritos. 3. Arranjo original. E ainda, dentro dos elementos criativos do formato, nós temos que descrever 1. O perfil dos personagens. 2. A estrutura narrativa. 3. Linguagem e procedimentos narrativos. 4. Cenários e locações. E 5. O roteiro. Então, vamos começar com os elementos criativos da ficção. 1. Perfil dos personagens. Nesse item, você vai descrever cada um dos seus personagens principais e secundários. Você vai colocar nome, idade, características físicas, características psicológicas. O que você achar necessário para que quem está lendo compreenda seus personagens, ok? No item 2, nós vamos trazer a estrutura narrativa, que é o quê? A estrutura da sua obra. E você também já pode colocar as relações com gêneros e subgêneros dentro da sua obra, tá? Quando eu falo em gêneros e subgêneros, se existem toques de suspense, comédia, você também pode citar referências a outras obras, tá? Nesse ponto aqui. No terceiro item, a gente tem linguagem e procedimentos narrativos. Você vai detalhar a linguagem audiovisual, você vai detalhar os seus procedimentos narrativos definidos para você usar nessa obra. Por exemplo, vamos ter flashbacks, a gente vai ter efeitos especiais. Então, todos os procedimentos narrativos utilizados você já vai trazer aqui, tá? Há alguma inovação na linguagem? Você traz aqui. Você pode incluir referências a outras obras também nesse item. Item 4 é o item que vai falar de cenários e locações. Nesse item, você vai descrever os seus cenários, que são os locais onde os seus personagens irão transitar,
E as locações que você já pode definir, você pode definir que o seu filme se passa em São Luís do Maranhão, em São José do Ribamar, ok? Então, você já tem cenários e locações e descreve nesse item. No item 5 é o item do roteiro. Você tem que apresentar seu roteiro, em geral, em editais de ficção. Mas aqui a gente já deixa uma coisa, né? Uma observação. Leia o edital com cuidado, porque quando se trata de longa-metragem, eles pedem um edital. Quando se trata de obra seriada, de série, em geral, exige-se o primeiro episódio, o roteiro do primeiro episódio e as sinopses dos demais. Então, isso é muito particular. Você vai ter que ler e saber o que o edital pede. Seguindo para o próximo slide, elementos criativos da animação. Animação também é ficção, tá? Então, a gente aqui vai ter itens similares ao slide que a gente viu lá atrás. Nós não vamos falar novamente sobre eles. E quais são? Veja ali, ó, perfil dos personagens, estrutura narrativa, linguagem e procedimentos narrativos, roteiro. Tudo similar, tá? Então, o que nós temos de novo? Universo. O que é o universo? Na animação, existe um universo totalmente particular, um universo que foi criado. Vocês que assistem, com certeza, desenhos animados, como a gente fala, desde criança, cada desenho animado ele tem um universo próprio, com leis próprias. Né? Tem um desenho animado que se passa no fundo do mar, e eles andam no fundo do mar, tem casinhas construídas no fundo do mar. Aquilo ali é um universo próprio, tem leis físicas próprias, tem toda um desenvolvimento, né, do que é aquele mundo. Inclusive pode ser outro planeta, enfim. Então, aqui tudo é explicado, esse universo criado. No item 3, a gente tem concept de personagens. Aqui você tem que mostrar a ilustração dos seus personagens, tá? E no item 2, você vai ter... São textos que você descreveu. No item 3, você traz as ilustrações. Assim como no item 4, você traz as ilustrações dos cenários. O item 5, você já traz o storyboard. Storyboard não é apenas uma ilustração de cenário ou de personagem, como nós vimos. Storyboard, nós temos o quê? Nós temos enquadramentos, nós temos sequências. Então, você tem que ficar atento ao que seu edital pede em relação ao storyboard e trazer tal qual ele pede. Nós temos o item concepção visual e arte conceitual. Bom, a gente mostrou as ilustrações, mas a gente vai ter que falar sobre elas. E esse texto é justamente aí, tá? Como você concebeu visualmente a sua animação, tá? Então, você vai ter que defender, vai ter que explicar as cores utilizadas, os aspectos estéticos, e todo o estilo de direção dessa obra. Então, você vai explicar tudo aqui. Você pode falar também de técnicas definidas, a relação dos elementos visuais com que você escolheu. Então, é um texto bem detalhado e deve ser bem feito, tá? E a gente já falou de estrutura narrativa, linguagem, procedimentos narrativos e roteiro. Observando para o roteiro essa mesma questão. Em obras seriadas, muitas vezes você tem que apresentar apenas do primeiro episódio, tá? Então, no próximo slide, a gente já está nos elementos criativos do documentário. Então, aqui é bem particular. O primeiro item é a visão original. O que é uma visão original? Bom, muitos documentários tratam de um mesmo objeto. É muito difícil você fazer um documentário sobre uma temática que ninguém nunca explorou. Mas você pode explorar um mesmo objeto de um ponto de vista completamente diferente. E é aí que entra esse primeiro texto, que é o texto onde você vai explicar a sua obra, apontar as peculiaridades, tudo o que faz dessa obra original, tá? Então, no segundo item, a gente tem proposta de documentário, que aqui você já vai trazer uma proposta mais formalizada sobre esse seu filme ou série, né? Que também pode ser uma obra seriada de documentário. Você vai indicar também aqui nesse item referências que você tenha para sua obra, né? É muito difícil você ter uma ideia tão nova que ninguém nunca tenha feito nada. Então, a gente sempre tem que tirar aí da nossa manga
as nossas referências, mostrando também que a gente conhece, pesquisou outras obras, tá bom? Então, é sempre bom. Então, a gente agora vai para o item eleição e descrição do objeto. Quando a gente fala de documentário, a gente fala de objeto, e o objeto, em geral, né, são o quê? Personagens reais que você vai abordar. Então, a gente vai falar aqui quais são os personagens que você elegeu. Vamos descrevê-los, esses objetos. Então, é nesse item, tá? Então, aqui a gente não tem perfil de personagens, porque quando a gente fala em personagem, a gente pensa em personagem ficcional. E a gente aqui temos pessoas reais, tá? E 4, estratégia de abordagem. Nesse item, você vai detalhar os procedimentos narrativos, tal qual você fez na animação e na ficção, tá? E aqui você vai ter que explicar também como tudo isso se relaciona com esses personagens, objetos reais que você vai retratar. Você vai ter que também justificar todas essas suas escolhas, né? Que você escolheu para o seu filme, para a sua série. E vamos seguir. No item 5, você vai mostrar a pesquisa que você fez para fazer esse projeto. O documentário, ele demanda muito isso, uma pesquisa já bem sólida para se chegar ao projeto, tá? Porque como é que eu vou descrever objetos, né? Essa descrição do objeto, como é que eu vou falar, como eu vou me relacionar com esses objetos, se eu não tenho uma pesquisa robusta por trás. Então, aqui você vai falar do que foi feito até o momento, tá? No item 6 é sugestão de estrutura. Sugestão de estrutura é justamente o texto que vai substituir o que seria o roteiro. Em documentário não tem roteiro. Roteiro é coisa de obra fechada. Obra fechada é ficção, tá? Então, o documentário é obra aberta, é obra em construção. É cada momento em que se pega a câmera, cada diária é uma nova construção. Cada objeto, quando você vai pegar um depoimento, mil possibilidades se abrem ali. Então, você tem que respeitar isso e você apresenta apenas uma sugestão, né? Você está sugerindo uma estrutura que é óbvio e se sabe que ela pode mudar e deve, né? Porque a obra aberta é isso. Por último, as referências visuais que você está trazendo para a sua obra. Nesse ponto, você não precisa citar apenas filmes, você pode citar também obras em vários sentidos. Você pode citar obras de arte, você pode citar outras obras que não apenas as audiovisuais, tá? E a gente entrou aqui em formato. E em formato, antes de eu começar nos elementos criativos, eu sinto uma necessidade de falar para vocês o que é o formato. Muita gente, ao ver esse nome, pensa, eu não sei o que é formato. Você sabe sim, porque hoje em dia você assiste vários programas que são exemplos de formato. Um exemplo, os reality shows. Você está assistindo a todo momento reality shows, tanto na TV aberta como na TV fechada. Então, e aqui, reality show é um exemplo de formato, tá? Então, o formato é justamente essa criação original, né? Ela é caracterizada por ter uma estrutura central, que você, ao ver, você já identifica que aquilo ali é o programa X. Ela tem elementos técnicos, artísticos, econômicos, de uma forma que ela é tão pré-definida que ela pode ser replicada, né? Ele é um formato. Ele pode ser feito em qualquer lugar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, você tem esse modelo, tá? Então, nos elementos criativos do formato, o primeiro é o conceito do formato, onde você vai trazer justamente, apresentar todo o seu formato. Qual é o assunto do seu formato? Como é que vai abordar esse tema? Qual o tom? Quais são as dinâmicas pré-determinadas, tá? Vai ter um apresentador, vários apresentadores, qual a relação deles com esses personagens reais? Quem são esses personagens reais? Existem dinâmicas? Existe contato com o público? Existe alguma participação do público? Existem regras? Existem competições? Então, tudo isso vai ter que ser trazido já no primeiro item, é muita coisa. No item 2, a gente vai ter a descrição do perfil desses personagens reais, tá? E no item 3, o arranjo original. O que é o arranjo original? Aqui a gente já vai falar de uma interação entre criação técnica, artística e econômica. Como é que vão entrar elementos como colocação de marcas, produtos, serviços? A gente também vai falar da direção de arte, tá? Então, tudo isso vai ser falado aqui.
Nós encerramos com o formato todos os elementos criativos. Então, já no próximo módulo, nós vamos entrar nos elementos financeiros e estratégicos. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar suas dúvidas e comentários através do fórum ou por e-mail. Bons estudos! Olá, sou a professora Josana Tourinho. Seja bem-vindo ao segundo módulo do curso de Estética Básica. Neste módulo, vamos continuar falando sobre limpeza de pele. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, não deixe de entrar em contato conosco através do fórum e ainda por e-mail. Nós vimos no módulo anterior que a acne é uma afecção do folículo pilosebáceo e que ela pode apresentar diferentes níveis de acometimento, certo? De acordo com a sua gravidade. Para melhor compreensão, ela foi classificada em graus. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. A acne grau 1 é não inflamatória, apresenta predomínio de comedões. Já na acne grau 2, há o predomínio de lesões papulopustosas, além dos comedões. Na acne grau 3, nódulos, cistos podem ser observados. No grau 4, ela deve ser encaminhada ao dermatologista por ser uma forma severa, com múltiplos nódulos inflamatórios, formação de abscessos e fístulas. Existe uma outra forma, que é muito rara, mas é muito grave, acompanhada de febre, leucocitose e atralgia. É a acne grau 5. Tem um trabalho de Teixeira e França, leia o texto, ele é o número 8. Ele vai falar sobre acne e tratamentos. Amplie seus conhecimentos. O primeiro passo ao atender o cliente é a avaliação. Ela é importante para que você possa determinar a melhor conduta de acordo com cada caso. Para a avaliação, dispomos de uma ferramenta chamada ficha de anamnese. Este é o exemplo, onde o cliente poderá responder a um questionário que te dará elementos para entender o que provocou o quadro e o grau de acometimento. Outra ferramenta importante é a lupa. Com ela, você poderá visualizar melhor. O toque também é importante. Não esqueça de fotografar o rosto do cliente. Olha, aqui existem vários formatos de lupa. Tem a lupa de pala, lupa de mão e a lupa de mesa. Certo? Vai depender, a escolha da lupa vai depender de como que você vai trabalhar. Se você for trabalhar em atendimento domiciliar, use a lupa de mesa, de pala ou a lupa de mão, porque a lupa de pé, ela vai ficar muito difícil de transportar, mas todas elas têm uma boa visualização. Fotografar é importante. Por quê? Porque você fotografa o seu cliente antes de começar para você registrar como que aquela pele estava. Como você vai fazer essa foto? Você vai fotografar o cliente de frente, vai fotografar de um lado e do outro lado do rosto. A distância, ela tem que ser obedecida tanto na primeira foto como na última foto que você for tirar, até para poder visualizar melhor o desenvolvimento do seu trabalho. O ambiente de trabalho, ele deve estar limpo e o uso dos descartáveis é essencial para um bom resultado. Que produtos de limpeza de ambiente são indicados para cada caso? Eu deixei para vocês o site, o documento número 9, são as normas de biossegurança da Agência de Vigilância Sanitária, da Anvisa, para salões de beleza e clínicas de estética. Acesse esse material, que é muito importante,
Asepsia e antisepsia. Tem diferença de um para o outro? Asepsia é o conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de micro-organismos no ambiente ou superfície. Antisepsias é o conjunto de medidas ou métodos empregados para combater os micro-organismos patogênicos através da destruição ou da inativação dos micro-organismos. É quando as substâncias químicas são usadas para destruir bactérias patogênicas sobre superfícies animadas, tais como a pele. Também deixei um documento de número 10 para que vocês possam pesquisar, certo? Existem diferentes técnicas para a realização da limpeza de pele. A tradicional é a extração manual, mas ela pode ser usada de formas diferentes. Posso usar uma pinça apropriada para a extração de comedões ou a caneta a vácuo. Existe ainda a limpeza de pele tissué, que é uma técnica natural de extração de comedões e impurezas da pele. Essa técnica ela pode ser aplicada em gestantes, promove a desintoxicação facial, sem dor e sem aparelhos. Na extração manual, a gente também pode utilizar até o cotonete para fazer essa extração. Os equipamentos essenciais usados para auxiliar na limpeza de pele, além da lupa que já foi mencionada, são a alta frequência, que tem propriedades anti-inflamatórias, fungicidas, bactericidas, e o vapor de ozônio, que tem propriedade bactericida, fungicida e emoliente, facilita a etapa da extração. Tem ainda a limpeza de pele com o peeling ultrassônico, que além de limpar a pele removendo células mortas, ela ainda estimula o colágeno e a elastina. Quais os cosméticos escolher? No mercado, nós dispomos de diversas marcas que oferecem resultados excelentes. Temos ainda as farmácias de manipulação, que são aliadas das esteticistas. O que é importante, na verdade, é conhecer os ativos que estão por detrás de cada cosmético, a indicação e a forma de ação. Esse tem que ser o seu diferencial. Você pode associar os cosméticos, fazer tratamento individualizado, buscando excelência dos resultados. Reservei para você alguns arquivos que você poderá imprimir para ter sempre à mão e poder consultar sempre que precisar. Documento número 11, documento número 12. E no site abaixo, de número 13, você tem a indicação de leitura nessa área. As etapas da limpeza de pele. As etapas da limpeza de pele são higienizar a pele com leite de limpeza ou loção de limpeza ou gel de limpeza. A escolha é de acordo com o tipo de pele do seu cliente. Leia o documento número 14 sobre as apresentações no site abaixo, no site que vai estar discriminado para vocês na biblioteca. Esse cosmético, ele deve ser retirado com lenço de papel, lenço descartável ou algodão umedecido em água. Em seguida, a esfoliação. Ela tem a finalidade de afinamento da camada córnea e facilitar a absorção dos ativos que virão. A esfoliação, ela deve ser suave. Em seguida, devem ser retirados os resíduos com lenço de papel, lenço descartável ou algodão umedecido em água. A emoliência é o terceiro passo. Pode ser feito com algodão ou máscara embebida em loção de trietanolamina. Pode ser também enzima de papaya, ou com creme, ou mesmo com o mesmo ativo. O tempo de aplicação é de 5 minutos, em média. Existem cosméticos que você vai precisar de 10 minutos. O vapor de ozônio é opcional. Agora é a hora da extração. Vá retirando o emoliente aos poucos, de acordo com a ordem da extração. Primeiro na testa, nariz, maçãs do rosto e queixo. As mãos devem estar limpas, com luvas, os dedos devem estar envolvidos em lenço descartável, fino ou algodão embebido em loção. O objetivo é evitar que a pele fique marcada. Quando você perceber que a pele ficou hiperemiada, umedeça um algodão em loção calmante ou gel anti-inflamatório e aplique no local. Ao final da extração,
que não deve demorar mais que 30 minutos, aplique o tônico em toda a superfície, que isso fará com que haja o equilíbrio do pH da pele. Contrair os poros dilatados, controlar a secreção das glândulas sebáceas também. Depois de completamente seca essa pele, aplique a alta frequência por não mais que 5 minutos. A alta frequência ela é calmante, anti-inflamatória, é bactericida e fungicida. Existem diversos equipamentos no mercado. Ali você está vendo o gabinete, pode também comprar o portátil, eles vão fazer o mesmo efeito. Sendo que o gabinete você vai ter outras funções além da alta frequência, certo? Quais são as funções? No gabinete você vai ter, além da alta frequência, você vai ter a função de desencruste e existem alguns que têm inclusive a estimulação muscular, certo? E no portátil não, o portátil vai ser só a alta frequência mesmo. Depois da alta frequência é a hora de aplicar a máscara. Ela pode ser associada a um ativo que melhor se adequar à necessidade do seu cliente. O ativo pode ser cicatrizante, para controle de oleosidade, pode ser clareador, firmador ou rejuvenescedor. Essa etapa leva em torno de 20 a 30 minutos. Algumas máscaras podem permanecer na pele, outras devem ser retiradas. Obedeça à orientação do fabricante. Depois da máscara, é a hora do hidratante adequado ao tipo de pele. Dependendo da condição da pele, ela pode ser aplicada uma massagem ou uma drenagem. A massagem ela é indicada para peles maduras, mas ela é contraindicada para peles oleosas. Então, peles maduras e secas, até pele mista, se ela tiver uma oleosidade controlada, você pode fazer a massagem facial. A drenagem linfática, ela pode ser utilizada em qualquer situação de pele, mas principalmente se a pele estiver congestionada. Você vai utilizar a drenagem linfática, ela vai te dar um excelente resultado, além de ser descongestionante e calmante. Depois dessa etapa do hidratante, você vai finalizar com o filtro solar. Existem diferentes tipos de filtro solar. Tem o filtro solar apropriado para pele seca, filtro solar apropriado para pele oleosa, filtro solar tonalizante, não tonalizante. Você vai escolher pelo menos 2 tipos, um para pele seca, um para pele oleosa, certo? Existem diferentes marcas também, você vai ter que escolher a marca que melhor se adequar às suas condições. Você lembra da ficha de anamnese? Agora é hora de complementar a ficha de anamnese, registrando todo o processo. A condição da pele na chegada, como a pele se comportou durante a limpeza de pele, quais os cosméticos foram usados, os cosméticos que você orientou o seu cliente para o uso domiciliar. Claro, porque você precisa orientar seu cliente para dar continuidade ao tratamento, certo? Aí também você poderá agendar a próxima sessão. A frequência da limpeza de pele, ela pode variar de acordo com a condição da pele. Ela pode ter que ser semanal, quinzenal, mensal, a cada 45 dias, até a cada 2 meses. Vai depender da situação da pele. Não esqueça de higienizar, depois que terminar tudo, todos os utensílios, cosméticos, equipamentos que foram utilizados, bem como a troca do lençol que cobre a maca, preparando a cabine para o próximo cliente. Muito bem. Aqui finalizamos esse módulo. Esse é um bom momento para recapitular o que você aprendeu. O primeiro passo para atender o cliente é a avaliação com o auxílio da ficha de anamnese. Outros elementos para avaliação, lupa, o toque, a fotografia. A asepsia é para a superfície, antissepsia para superfícies animadas como pele. Técnicas de limpeza de pele, manual, com pinça, com peeling ultrassônico, tissuê. As etapas da limpeza de pele. Limpar, esfoliar, emoliência, extração, tonificação, nutrição, com a máscara, hidratação, com massagem ou drenagem facial, finalização com protetor solar. Olá,
Nós vamos iniciar agora a nossa prática de limpeza de pele. O primeiro produto que nós vamos utilizar é a loção de limpeza. A gente aplica o produto de limpeza em toda a face, porque ela está maquiada e a gente vai precisar visualizar essa pele, espalhar. Esse produto ele pode ser utilizado também na região dos olhos. Tem duas formas de retirar. Eu posso retirar ele com um lencinho de papel ou com algodão, 3 formas, algodão ou o lenço. Eu vou fazer as 3 formas para vocês visualizarem bem. O lencinho de papel, eu envolvo a minha mão e vou retirar. Esse produto ele não precisa ser retirado com água. A função dele é retirar a maquiagem, preparar a pele para os próximos passos. Nessa hora, se eu tiver um massageador, eu posso utilizar. Tem que ter cuidado para não entrar nos olhos. Então, essa massagem ela é feita assim, ó. Quando chega no canal lacrimal, o dedinho levanta, não deixa o produto ir para o canal lacrimal, ok? A outra forma de retirar é com um lencinho. Esse aqui, a gente encontra várias marcas no mercado. Coloco ele na água, olha. Aguardo um pouquinho e ele hidrata e virou um paninho. E eu vou envolver a mão igualzinho como eu envolvi o lenço de papel. O próximo passo é a esfoliação. Eu estou usando essa linha aqui, mas é uma linha muito boa, é a Samana, mas nós temos diversas linhas no mercado também, certo? Não é obrigado a gente usar uma linha só. O ideal é que os produtos sejam da mesma linha, mas se você não tiver todos da mesma linha, isso não é problema. A questão, quando a gente trabalha uma linha só, é a questão da sinergia dos produtos. Um complementa a função do anterior, certo? Esse produto aqui é o esfoliante, então a finalidade dele é retirar as células mortas e facilitar o próximo passo, que é a emoliência, tá? Se eu afino essa pele, o próximo produto que vem para amolecer os comedões, ele vai agir mais rápido. Esse movimento, ele é firme, mas ele não é pesado, certo? A mão tem que ser leve. 2 a 3 minutos de massagem são suficientes. Depois de aplicado, eu posso retirar ele também com um papelzinho. Eu tiro o excesso da umidade dele. Observa que esse eu não apliquei na área dos olhos, certo? Ó, depois que ele seca, eu posso varrer ele ou com o lencinho Kiss, ou eu posso varrer com o algodão. Pode retirar com água. Isso aí fica a critério do profissional. E de acordo com o produto, se ele for mais difícil de sair, eu vou ter que retirar ele com água, ok? Eu começo aqui, aí o algodão já está saturado do produto, eu abro outra folha dele aqui e vou para outra região. Não é obrigado eu retirar todo esse produto. No decorrer da limpeza de pele, esse esfoliante ele vai saindo, tá? Agora eu retiro o excesso de umidade aqui, olha. E já venho para o terceiro passo, que é a emoliência. A emoliência é justamente para facilitar a extração. Ela pode ser feita com a loção de trietanolamina, ou com loção de papaya, enzimas de papaya. Como todos os produtos que eu venho falando, existem vários no mercado. Eu vou utilizar hoje aqui o creme emoliente feito numa farmácia de manipulação local. A gente vai, solicita para a farmácia de manipulação de acordo com a dosagem que a gente
já conhece, vou deixar isso para vocês, essa dosagem. E aí é só aplicar. Então, malacésia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o produto que a gente está utilizando para que ele não se contamine. Esse processo aqui, eu posso utilizar o vapor de ozônio. Então, eu vou colocar aqui e vou deixar de 5 a 10 minutos, é o tempo que a gente deixa esse produto. 5 minutos, se tiver com vapor de ozônio, sem ele a gente pode chegar até 10 minutos, ok? E vamos aguardar o tempo necessário para que essa pele responda ao efeito do produto. Agora, enquanto a gente aguarda o tempo do emoliente, nós vamos fazer a higiene das mãos do cliente. Pode ser com sabonete bactericida que você tiver, ou pode ser com o próprio produto. Aqui nesse caso eu usei o mesmo produto que eu utilizei para limpar a pele dela, eu estou usando aqui. Eu posso fazer também em 3 etapas, como posso só fazer a higiene das mãos, tá? Relaxa a mão, ó. Eu aproveito para fazer uma massagem nessa hora, porque até para poder dar o tempo, certo? E o cliente ficar mais relaxado também. E alcançar todos os espaços da mão, certo? Porque depois da limpeza de pele, a primeira coisa que ela vai fazer é testar a pele dela com a mão. Ela vai sentir a pele. Então, essa mão tem que estar limpa, ok? Uma toalhinha. Essa aqui é uma toalhinha descartável, a gente encontra em qualquer supermercado, tá? Pronto. Agora a mão dela está higienizada. Esse aqui é um instrumento muito importante para quando a gente vai fazer a extração. Ele se chama cureta. A cureta, ela vai fazer um arraste, principalmente aqui na aba do nariz, certo? Quando é um local mais difícil da gente alcançar. O outro instrumento que a gente precisa utilizar é a agulha descartável. Essa aqui é a mesma agulha que você pode utilizar para usar para insulina, né, na diabetes. É aquela agulha bem fininha, que não vai deixar marca na pele do cliente, certo? Então, o procedimento agora, depois dos 10 minutos que a gente está esperando, eu inicio a partir da testa, mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, eu retiro todo o emoliente que eu coloquei aqui, certo? E vou fazer a extração. Essa extração, ela pode ser feita com as mãos, certo? A extração manual pode ser feita com a cureta, pode ser feita com cotonete. É isso aí, você que vai, a partir do seu treino, é que você vai adequando o melhor instrumento para isso. Mas se for com as mãos, você vai ter que proteger os dedos, certo? Para evitar que a pele fique manchada. Então, a gente observa. Eu preciso da lupa para poder olhar, certo? E agora é só encontrar onde estão os comedões e extrair. A forma de extrair é eu aperto de baixo e boto para cima, entendeu? A limpeza de pele, ela deve ser feita, vai depender da pele. Pode ser a frequência dela, 15 dias, semanal, 15 dias, 30 dias, 45 dias. Tem pessoas que vão fazer só de 6 em 6 meses, outras fazem uma vez, nunca mais. Mas o correto mesmo é você obedecer à necessidade da pele. No caso da minha modelo aqui, eu indicaria ela fazer a cada 2 meses uma limpeza de pele. Porque a pele dela é uma pele
bem limpa, mas tem oleosidade, a gente consegue perceber. Então, ela pode evitar que a situação da pele complique, fazendo uma limpeza frequentemente. Então, quando a gente vai fazer a extração, que a gente vê que ela feriu, depois que a gente termina de fazer a extração, a gente precisa colocar uma loção. A loção vai fazer acalmar a pele, vai fazer desinflamar. No caso, eu vou colocar uma loção balsâmica purificante. Aí eu coloco lá na região onde foi feita a extração. Depois de feita a extração, eu vou equilibrar o pH da pele com uma loção tônica. No caso, eu vou utilizar uma loção balsâmica, certo? Purificante. Aí, olha, eu vou promover uma nuvem no rosto dela e vou só depositar esse produto aqui. Observa que a pele absorve o produto completamente. Essa aqui é uma loção que eu só vou utilizar quando for o caso de uma pele oleosa, que é o caso dela. A função dessa loção é equilibrar o pH da pele. Posso utilizar ela agora, mas também posso utilizar ela só depois da máscara. Ou posso usar ela as duas vezes. Isso eu vou determinar de acordo com a condição de pele do meu cliente. Eu não acho necessário agora, para essa pele, eu aplicar essa máscara, essa loção nesse momento. Então, primeiro eu vou utilizar a máscara. Essa aqui é uma máscara que hidrata, protege, ilumina, revigora, nutre, suaviza. Ela é uma máscara de vitamina C, então ela promove um rejuvenescimento. Então, a gente vai complementar o trabalho dele com essa máscara de vitamina C. Como a pele dela tem uma tendência à oleosidade, depois da máscara, eu vou aplicar nela uma drenagem linfática. A drenagem linfática, ela ajuda a desintoxicar a pele, certo? E não estimula a secreção das glândulas sebáceas, ok? Se fosse uma pele seca, aí eu viria com uma massagem, tá? A quantidade não precisa ser uma quantidade grande. Vocês vão observar que essa máscara aqui é uma máscara transparente. Ela vai ficar na pele, depois eu não vou precisar retirar. Então, eu distribuí ela por toda a superfície da pele. E agora nós vamos fazer a drenagem linfática. A drenagem linfática, ela inicia aqui pela base, certo? Eu vou desobstruir aqui esses canais. Eu vou observar a respiração da minha cliente e vou sintonizar a minha respiração com a dela. Então, eu observo lá, quando ela inspira, eu inspiro também, e quando ela expira, eu bombeio, certo? Isso é bem lento, eu vou seguir o movimento da respiração dela. Esse movimento eu repito de 3 a 6 vezes. A função desse bombeamento aqui é esvaziar o canal para que o líquido que vai sair daqui do rosto tenha para onde ir, ok? Observa que a máscara, ela vai sendo absorvida pela pele. Lembra daquele tônico que eu não coloquei antes da máscara? Agora é a hora de colocar ele, porque eu vou querer que ele tenha um efeito de controle da oleosidade, certo? Então, da mesma forma que eu apliquei o outro, eu posso aplicar esse aqui. Ou também eu posso umedecer uma gaze ou algodão e depositar na pele dela. Eu não vou retirar a máscara, eu vou só depositar. Essa é uma outra forma de aplicar. Então, vocês aprenderam aqui hoje 2 formas de aplicar o tônico sem retirar o produto cosmético que você colocou anteriormente, tá? E agora é o filtro solar. Vamos esperar a pele absorver o produto, certo? Fator 50.
a quantidade que a gente aplica é pouca. A média é uma colher de sopa para o rosto, certo? Mas como nós fizemos tantos procedimentos aqui, eu não utilizo essa quantidade toda, tá? Eu preciso ter uma camada generosa, mas não precisa ser uma colher de sopa no rosto. Eu não vou mais pegar no rosto dela, então eu vou trabalhar aqui sem a luva, tá? Então, movimentos para relaxar. Eu já disse para ela qual é a frequência, então eu já vou deixar agendado na ficha de anamnese. Assim que eu terminar de fazer essa limpeza, eu vou colocar lá como que a pele dela se comportou. Eu vou colocar quais os cosméticos que eu utilizei, certo? Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar suas dúvidas e comentários através do fórum ou por e-mail. Olá novamente, sou a professora Josana Tourinho e este é o terceiro módulo do curso de Estética Básica. Vamos começar a falar sobre depilação. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Olá! No módulo anterior, nós conhecemos a estrutura da pele e podemos perceber que anexos à pele existem várias estruturas. As unhas, as glândulas, as terminações nervosas e os pelos. Nesse módulo abordaremos o tema depilação, então o nosso objeto de estudo são os pelos. Os pelos, eles são prolongamentos de células epidérmicas queratinizadas mortas. Cada indivíduo tem cerca de 5 milhões de pelos pelo corpo. A maior concentração de pelos fica na cabeça, onde são em maior número e também crescem mais. Mas também os encontramos nas pernas, nos braços, nos órgãos genitais externos e axilas. No restante do corpo, são mais finos e mais curtos. Por essa razão, recebem nomes diferentes, pelos terminais e velos, respectivamente. A espessura e o padrão de distribuição são determinados geneticamente e têm a função de proteção contra os raios UV na cabeça. Nos olhos, as sobrancelhas e os cílios protegem contra partículas estranhas. Nas narinas, o pelo protege contra a inalação de germes e partículas estranhas. Ajuda a manter a temperatura do corpo. Homeostase. Os pelos se originam no folículo pilosebáceo e estão presentes em praticamente toda a superfície do corpo. Apenas nos lábios, na palma das mãos e na planta dos pés não temos pelos. Eles são estruturas delgadas e queratinizadas que se desenvolvem a partir de uma invaginação da epiderme. Apresentam em sua estrutura, de dentro para fora, a medula, o córtex e a cutícula. Eles apresentam fases de crescimento distintas simultaneamente, conhecidas como fase anágena, que é a fase de crescimento, catágena é a fase de repouso e telógena é a fase de queda. Por esse motivo, pode-se perceber que logo após a depilação, em algumas partes, o pelo pode começar a aparecer e em outras não. O ser humano, ele passa por 7 mudanças do tipo e forma de cabelo. Fetal é chamado lanugo, temporária enquanto criança, lanugo também. Infantil, velos, pré-adolescência, pelos intermediários, adolescência, pelos terminais, adulta, pelos terminais e idosa, velos novamente. Leia o documento número 15 e você vai aprofundar seu conhecimento a respeito deste tema. A retirada dos pelos pode ser total ou parcial.
De acordo com o estudo realizado por Meirelles, a epilação envolve a remoção de toda a haste do pelo e compreende o grupo mais efetivo de métodos para a remoção temporária dos pelos. Inclui o arrancamento, que é feito através de pinça ou ceras. A epilação, no entanto, leva a uma lesão no folículo piloso, de modo que este procedimento pode levar a um dano permanente à matriz, resultando em pelos mais finos. Na depilação, é necessário o uso de depilatórios químicos que removem parte do pelo, não retirando pela raiz, e são de uso fácil e indolor. Os agentes depilatórios químicos padrões estão disponíveis em gel, creme, loção, aerosol ou bastão. Atualmente, no mercado existe uma infinidade de produtos destinados a remover os pelos do corpo, com a ação mecânica, química e abrasiva. Na remoção mecânica, temos a extração do pelo com cera quente ou fria. Na eliminação química, os produtos se apresentam em forma de sulfetos e alcalino-terrosos. Na abrasiva, envolve a destruição do folículo piloso. Existem, entretanto, algumas complicações que poderão acontecer caso o profissional ou o cliente não obedeçam certos cuidados durante e depois da depilação. A foliculite, queimaduras e manchas são exemplos destas complicações. Aqui nós podemos observar as diferentes formas de depilação, certo? Nessa tabela. Deem uma olhada com cuidado. E aqui nós vamos ver a imagem da foliculite. É a inflamação do folículo piloso, certo? Aqui é uma queimadura causada por uma cera quente. Essa queimadura aí é causada pelo aparelho de fotodepilação. E essa aqui também. Por que pode acontecer esse problema? É ou o tempo ou a pele não é adequada para esse tipo de depilação. Tem que seguir algumas recomendações. Por exemplo, não é recomendado o uso de cera quente para as sobrancelhas, busto, queixo, no rosto em geral. Para reduzir a sensação de vermelhidão, passe gelo no local depilado. Só aplique hidratantes após 24 horas para evitar a obstrução do folículo piloso e posterior encravamento dos fios. Evite o sol nas 48 horas seguintes à depilação. Use o protetor solar, ele combate as manchas. Oriente a sua cliente a não usar calça jeans apertada depois da depilação. Peles mais morenas e bronzeadas tendem a ser mais propensas a manchas. Se aparecer coceira, ardência e aspereza, passe gel com agentes calmantes e anti-inflamatórios logo após a depilação. Se persistir, oriente a sua cliente a ir ao dermatologista. Evite ir para a sessão de depilação com roupas apertadas ou jeans. Escolha com antecedência o método depilatório ou epilatório. De acordo com a necessidade da sua cliente, nunca utilize a eliminação química após a eliminação mecânica. Isso vai provocar sensibilidade na pele. Muito bem. Aqui finalizamos este módulo. Este é um bom momento para recapitular o que você aprendeu. Nós vimos que os pelos apresentam em sua estrutura de dentro para fora a medula, o córtex e a cutícula. As fases de crescimento do pelo são fase anágena, que é a fase de crescimento, catágena é a fase de repouso, telógena é a fase de queda. A epilação envolve remoção de toda a haste do pelo. Na depilação, não, é removida apenas a haste do pelo, não retirando ele pela raiz. As complicações que poderão acontecer: foliculite, queimaduras, manchas. E quais os cuidados o profissional deve observar? Observar a pele do seu cliente, só realizar a depilação em pele íntegra, uso de material descartável, uso de luvas, não colocar creme e nem pó antes ou após a depilação, usar cera de boa procedência e atenção à temperatura para não queimar o cliente e nunca reaproveitar a cera.
Os cuidados do cliente durante e depois da depilação. Não usar jeans ou roupa apertada quando for depilar, não se expor ao sol e usar protetor solar. No módulo anterior, nós conhecemos a estrutura do pelo e suas funções. Vimos a diferença entre depilação e epilação. Agora é hora de praticar. Para praticar, o material necessário para o trabalho com a depilação é maca, termocera, cera fria, quente, morna, elástica, linha para depilação, creme depilatório para o rosto e para o corpo, que são diferentes, espátula, que pode ser grande, pequena, loção pré-depilação, óleo pós-depilação, gel calmante, papel depilatório e pinças. Tamanhos variados de pinças. É importante lembrar que a cera, o palito, a espátula, o algodão, a agulha, o lençol, as luvas e as calcinhas são insumos descartáveis e devem ser trocados a cada cliente. A pinça deve ser higienizada de acordo com a legislação vigente. A maca deve ser higienizada com álcool a 70 antes e depois de cada atendimento. E luvas também, luvas descartáveis. Higienizar o local a ser depilado com algodão embebido na loção pré-depilação, quando a pele estiver seca, de acordo com o local a ser epilado, escolha a cera, se ela for fria ou morna, testar a temperatura no braço e aplicar a cera obedecendo o sentido do nascimento do pelo. Aplica no sentido do nascimento, aplica o papel depilatório em seguida, se a sua escolha for com papel depilatório, e na hora de remover, você vai remover no sentido contrário ao nascimento do pelo. Após a retirada total do pelo, é necessário aplicar o óleo para a retirada dos resíduos da cera e em seguida aplicar o gel calmante. Caso ainda reste algum fio, retire-o com pinça. Se a depilação for com creme depilatório, a pele deve estar limpa e seca também. Deve aplicar o creme depilatório com uma espátula, de preferência de madeira, aguardar o tempo estipulado pelo fabricante. Cada fabricante vai te dizer se é 3 minutos, 5 minutos, aí você também tem que seguir a orientação do fabricante. E em seguida, retirar o creme e o pelo com a espátula. Retirar completamente o creme depilatório e hidratar a pele. Pronto, terminou. Observação: existem cremes específicos para cada área do corpo. O creme do rosto, ele é específico para o rosto porque ele é mais suave, tendo em vista que no rosto nós temos os pelos mais finos do que nas pernas e nos braços. Para a epilação com linha, também conhecida como depilação egípcia, utiliza-se a linha de algodão ou poliéster. A pele deve estar limpa e seca. O profissional prepara a linha fazendo um elo. Ao amarrar as duas pontas no seu centro, cria um cruzamento com 8 voltas. As duas mãos funcionarão como tesouras, que abrem e fecham alternadamente. É necessário praticar para poder controlar o movimento. Essa técnica, ela retira o fio a partir da raiz. Então, ela é uma depilação. E nós só vamos praticar no rosto quando realmente você já tiver muita prática. As áreas que são utilizadas para fazer essa epilação: buço, testa, sobrancelha, face, certo? Finalizamos este módulo. Este é um bom momento para praticar o que você aprendeu. Não esqueça de filmar e mandar o material para nós podermos avaliar. Depile sua irmã, sua mãe, sua filha, sua sobrinha, seu marido e mande o vídeo para que a gente possa verificar. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário.
Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso.